Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, nós lermos um texto da irmã Michele Moreira. A irmã Michele da Silva Gabriele Rego Moreira é membro da primeira Igreja Batista Recanto do Sol, lá em São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto chamado Fé em Ação. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional com meditações diárias, baseados na Bíblia, que é a Palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, este Manancial ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? E como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Michele Moreira, o que eu vou fazer? Vou ler juntamente com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos enxergar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento devocional, te agradecemos porque podemos ouvir da tua palavra e aprender dela. Obrigada por tudo, Senhor, e perdoa-nos. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, irmãos, o nosso texto chama-se Fé em Ação e a leitura bíblica está em Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o 26. Então, nós vamos do 14 até o final do capítulo 2. E diz assim, ó: a fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode perguntar: uns têm fé e outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembra que no nosso antepassado Abraão foi declarado justo por causa de suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações se tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, enquanto escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta. Bom, irmãos, o versículo escolhido pela irmã Michele Moreira é o 17, que diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Bem, toda boa dona de casa sabe que com o tempo ela tem que mexer em tudo dentro de casa, né? Então, de tempo em tempo ela precisa arrastar os móveis, ela precisa tirar as coisas pesadas do lugar. Para quê? Para limpar onde a vassoura não passa, né? Porque a gente limpa, mas, por exemplo, não tira um guarda-roupa do lugar, não tira uma cômoda, que são coisas mais pesadas. Mas, de vez em quando, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque vai ter muito poeira. Apesar de ter um monte de poeira, a gente olha e não vê. Às vezes eu fico boba quando eu varro lá no meu apartamento, eu falo: nossa, quanta poeira tem, né? Isso onde a gente passa. Imagine naqueles lugares onde ninguém passa e não é visível. Mas uma coisa é certa: se a casa não for bem limpa,
se a sujeira, o pó não for retirada, isso pode causar doenças como alergia, como rinite, rinite alérgica ou bronquite. E aí ela faz uma analogia em relação a isso, como Deus nos limpa. Ele limpa também secreto através da sua palavra. Ele coloca a luz sobre as coisas que a gente faz, sobre um pensamento errado, fazendo que antes aquilo que a gente não tinha entendimento se torne óbvio. Então você fala assim, nossa, eu não vou fazer determinada coisa porque isso não conduz com aquilo que Deus espera de mim, né? À medida que nós vamos lendo a palavra, nós vamos aprendendo de Deus aquilo que devemos ou não devemos fazer. Então, a palavra, esse modo de Deus limpar a gente através da palavra dele, faz com que o que a gente não entendia antes se torne óbvio e faz que aconteçam 2 estágios. O primeiro deles é que a gente logo sente a tristeza por desagradar a Deus durante tanto tempo. E depois a gente sente a alegria por saber que a gente é alvo da misericórdia divina, que é uma coisa imensa, né? Se não fosse a misericórdia deles, a gente estaria consumido. E então temos uma nova oportunidade de viver segundo o padrão de Deus. Então, irmãos, para muitos, a dificuldade justamente mora aí. Porque muitas vezes, embora a gente saiba o que tem que fazer, a gente entenda o que precisa ser limpo na nossa vida, e a gente sabe que tem ferramentas certas para isso, a gente não tá afim de fazer faxina. A gente não quer limpar aquilo que tá errado, né? E aí fica triste, porque você sabe que o que você tá fazendo não é certo. A palavra mostra que não é certo, joga a luz naquilo que não é certo, mas aí você não limpa, né? Não pede para o Senhor limpar o seu coração, não pede para livrá-lo, para perdoá-lo, e aí você vai perdendo a alegria, né? Porque a gente sabe que os mandamentos de Deus não são difíceis de seguir. Veja lá em 1 João 5,3. Diz assim, ó. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está aqui, ó, na Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que aquilo que Deus requer de nós não é pesado. Porque Ele mesmo habita dentro da gente e nos habita para que a gente possa viver, crer e praticar as coisas certas sem engano. Então, só quando a gente entende isso e a gente realmente se entrega inteiramente em renúncia e esforço para mortificar tudo que nos retira da presença de Deus, é que a gente entra no processo para alcançar a alegria que vai durar para sempre. Então, enquanto a gente não entendeu que nós temos que renunciar ao que desejamos, né? Pegar a nossa cruz e seguir Jesus e assim, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, a gente não vai ter a alegria genuína, jamais. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Precisamos agir de acordo com o que cremos. Amém? Então é isso, irmãos. Eu queria aqui dizer para os irmãos que o abraço é um encontro de 2 corações. Por isso que eu deixo aqui todo dia o meu abraço de urso. Eu quero que o meu coração encontre o seu coração. Quero dizer também que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para gente que sabe que a fé tem que estar sempre em ação, é necessário que nós abracemos os nossos irmãos. Também é importante que você se lembre do que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.